O papo de hoje vai ser sobre gratidão e eu escolhi falar disso porque, francamente, acho que é algo muito importante. Desde que eu comecei a exercitar, a ser mais grato com as coisas que acontecem na minha vida, tentar ver as coisas por um ângulo mais positivo, procurando pelo lado bom dos acontecimentos, a vida tem ficado mais leve. Bom, fico feliz de ter você por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Rafael Franzon e esse é o Bola Papear. Eu queria começar esse episódio falando de um menino que trabalhava comigo no projeto que eu fazia parte na UFRN, que, cara, ele é uma das pessoas mais dedicadas que eu já conheci. Ele entrou comigo em engenharia de produção, então a gente dividia a sala em várias matérias e eu ficava impressionado que em absolutamente todas as aulas ele estava lá na fileira da frente, sempre com o caderno aberto, anotando tudo e prestando atenção a cada palavra que os professores diziam. Eu ficava de cara como ele sempre fazia isso, porque tinha dia que eu chegava na universidade meio bolado, não notava as coisas direito, prestava meia atenção nas aulas e tal. Mas ele não, ele tinha uma constância incrível, estava sempre se dedicando. Fora que ele sempre foi muito prestativo, quando alguém tinha alguma dúvida sobre a aula e perguntava no grupo, ele ia consultar as anotações, às vezes até mandava foto para ajudar quem tinha perguntado. E aí um dia eu tinha que deixar umas coisas do projeto na casa dele e quando eu cheguei lá eu pude ver o quanto ele era humilde. Vivendo em uma casinha simples, a família super trabalhadora e honesta. E aí naquele momento me deu um estalo, eu fiz, putz, o cara é simplesmente super dedicado lá na sala porque ele entende, ele consegue ver o valor que aquilo tem. Eu fiquei pensando quantas vezes eu já tinha visto colegas falando mal ou reclamando do curso no corredor, inclusive eu mesmo fui repensar sobre todas as vezes que eu fiz isso. Mas ele não, eu não vi ele reclamando nunca, pelo contrário, eu sempre vi ele alegre de estar ali e tentando absorver ao máximo o que ele poderia daquela oportunidade. Sinceramente, esse cara é uma inspiração para mim, porque ele sabe o valor das coisas que ele tem na mão, e por isso ele sabe aproveitar o que aquilo tem a oferecer ao máximo. E aí nesse dia eu voltei para casa refletindo sobre essa coisa da gratidão, e no meio desses pensamentos eu vi que o ponto é que na maioria das vezes a gente não sabe agradecer pelas coisas que tem. A gente está sempre olhando para frente. Nós fomos ensinados a olhar para frente, ver o passo adiante, ver a próxima meta. Nós somos habituados a pensar coisas como, quando você conseguir tal coisa, comece a pensar na próxima. Quando bater a meta, dobra a meta e por aí vai. E tá certo isso aí, sem problema. Só que às vezes nós ficamos tão fixados nessa coisa do próximo passo que não sabemos nem apreciar o que a gente acabou de conquistar. E pior ainda, não olhamos para as conquistas passadas. Eu acho até que é um pouco da natureza do ser humano ficar de olho na próxima coisa a ser conquistada. O problema, que na verdade não é exatamente um problema, é uma questão, é que sempre que a gente sobe um degrau, vai ter outro logo depois. E outro, e outro. E isso nunca acaba. Nós sempre vamos estar buscando algo a mais. Então se a gente ficar olhando para o próximo degrau sempre, vai parecer que a gente nunca está onde queria. A gente acaba esquecendo que subiu aquele degrau e já está pensando no próximo. Só que eu acho que para a gente conseguir ser feliz mesmo, é preciso tirar uma parte do foco desse degrau da frente e colocar em olhar para o degrau onde a gente está agora e para os anteriores também. Ou seja, olhar para aquelas conquistas todas, comemorar por elas, agradecer por ter conseguido aquilo. E para mim essa coisa de apreciar as conquistas, o que você acabou de conseguir, o que se tem ali na mão naquela hora, está muito ligado também com conseguir viver o presente. E para isso eu penso que a gente precisa começar a mudar um pouco o olhar que colocamos nas coisas. Ao invés de falar, eu quero conseguir tal coisa, por que não falar, que bom que eu tenho essa outra coisa aqui? Trocar aquele, agora a nova meta é X por top, que bom que deu certo conseguir isso aqui, uma vitória a ser comemorada, partiu curtir essa conquista e aí depois o próximo passo é X. E começar a fazer isso aí, para mim, também passa por começar a reclamar um pouco menos. Eu conheço gente que quando chega o inverno reclama do frio e quer calor. Quando chove, reclama da chuva e quer céu limpo. Quando tá no verão, reclama do calor e quer frio. Então assim, pra mim o foco tá no lugar errado. Dá pra olhar exatamente a mesma situação e quando tiver no inverno agradecer porque tá podendo curtir um friozinho. Quando tiver chovendo, agradecer porque é super gostoso tomar aquele café da tarde olhando a chuva pela janela. E quando tiver no verão, agradecer porque dá pra ir pra praia ou sair da toca, nem que seja pra pegar um solzinho na varanda de casa. A situação não mudou, é tudo a mesma coisa, é só uma questão de perspectiva do olhar. Mas tá frio demais da conta, só dá pra ficar confortável no quarto com o aquecedor ligado. Beleza, que tal agradecer então que você tem um aquecedor em casa? Mas meu aquecedor quebrou, tá frio mesmo dentro de casa. Ok, mas olha só, você tem uma casa que você pode ficar dentro, então que tal agradecer por isso?
Enfim, é muito uma questão de olhar para o que se tem na mão e agradecer por isso, mesmo que tenham outras coisas ruins ao redor. Até porque se a gente quiser, dá para achar defeito e problema em tudo. Mas da mesma forma, dá para achar coisa boa em tudo, mesmo que isso pareça super difícil e dê muito trabalho. É uma questão de praticar esse olhar mais positivo. Lá no final do podcast eu vou passar um exercício bem simples e legal sobre isso, então fica comigo até o final. E tem uma história que meu pai conta que eu sempre me lembro quando penso nessa coisa da gratidão. Uma vez ele estava em Barra de Cunhaú, para quem não conhece, é uma praia belíssima aqui do RN. Ele estava na casa de um amigo, casa grande, à beira-mar, e estavam os dois na varanda de casa tomando um bom uísque e comendo petisco. A famosa vida boa. E aí lá da varanda dava para ver um cara na beira da praia, sozinho, com um pote de frango com farofa. E aí o pai disse que o amigo dele olhou para ele e comentou que ele estava olhando para o cara lá na praia e pensando que, às vezes, aquele cara, com seu pote de frango com farofa, podia estar mais feliz do que eles ali, tomando um uísque importado e no conforto de casa. Porque a felicidade não está no que você tem na mão, mas no que você tem na cabeça, que molda como você olha o que você tem na mão. E aí tem uma outra história, essa é minha mesmo. Teve uma época que eu almoçava todo dia em um restaurante que era perto do trabalho. E tinha um garçom lá, que era muito gente fina, sempre que eu chegava lá ele me cumprimentava super bem, perguntava como eu tava. E aliás ele fazia isso com todos os clientes do restaurante. Inclusive eu gostava de almoçar lá porque eu me sentia bem tratado, bem acolhido pelas pessoas que trabalhavam lá. E aí um certo dia eu perguntei alguma coisa pra ele e ele contou um pouco da história de vida dele. Uma história que não era bonita e cheia de flores, ele tava abrindo comigo um pouco das dores dele. E na minha cabeça, naquela hora, eu tava tipo, puta merda, esse cara passa por isso e ele tá aqui todos os dias me cumprimentando com o mesmo sorriso no rosto e a mesma alegria, com a mesma vontade de viver. E eu aqui reclamando de coisa besta. Então, essa postura de conseguir sorrir, de ser alegre, apesar dos problemas da vida, na minha opinião, retrata bem a ideia de conseguir ser grato pela vida. Teve também uma newsletter do Thiago, do Tira do Papel, que por sinal é a única newsletter que eu sempre leio. E nela ele falou sobre as pequenas loterias da vida. Tinha escrito exatamente assim: abrir um abacate com a consistência perfeita, encontrar o elevador no seu andar, caminhar calmamente até o ponto de ônibus e esperar menos de 1 minuto. Parece bobo, mas acredito que esses pequenos eventos merecem mini comemorações internas. Fecha aspas. E eu vejo que gratidão é muito sobre isso também, conseguir olhar para essas pequenas coisas positivas que acontecem no nosso dia e conseguir agradecer por elas. Então, para finalizar, eu queria deixar um exercício sobre gratidão. Eu vi isso em um vídeo do Pedro Calabres e achei muito bom. Aliás, ele é um cara incrível, né? E ele é chamado de exercício das 3 bênçãos e é inclusive baseado em estudos científicos. A ideia é bem simples, todo dia, ao fim do dia, você vai escrever em algum lugar 3 coisas positivas que aconteceram no seu dia, que podem ser coisas simples como essas coisas que o Thiago trouxe na newsletter. E sim, mesmo naquele dia que parece que tudo deu errado, você vai ter que procurar as 3 coisas positivas que aconteceram. Na verdade, é nesses dias que está o grande desafio. E aí do lado, você escreve o porquê daquilo ter sido positivo para você. Por que você é grato por aquilo. Então, se você estava saindo de casa e o elevador estava no seu andar, você pode colocar isso e do lado escrever que você é grato ou grata por isso ter acontecido, porque, por exemplo, você conseguiu não se atrasar para uma reunião. É legal você definir um tempo mínimo para tentar fazer, tipo 1 semana, 1 mês, e tentar manter a constância do exercício durante esse período. Claro que quanto mais tempo, melhor. E aí se você topar fazer isso, você pode me contar depois como foi o seu resultado. Então é isso aí, esse episódio foi um pouco mais reflexivo, espero que tenha sido útil para você. É um episódio que eu particularmente pretendo ouvir de vez em quando para me lembrar dessas ideias, porque sabe como é, né? A nossa memória é fraca e a gente acaba esquecendo um pouco das coisas depois de um tempo. Então é sempre bom dar uma revisada. E se você curtiu esse podcast, manda para alguém que pode ter um bom proveito desse papo. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.